Senhor, faz conforme o teu querer, papai. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, fique à vontade. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Eu já cumprimentei você, e eu sei que você está bem, então eu fico tranquilo também. E como já foi dito, meu nome é Pierre, né, eu sou pastor ali na Igreja do Brasil para Cristo, em Curitiba, no Capão Raso, juntamente com o pastor Abner, que já esteve aqui também, o pastor Abner. Né, eu estou aqui hoje com meu cunhado, Luciano, levanta a mão ali, Luciano, e também com o Mateus, meu discípulo e amigo. E é um prazer estar aqui, queridos. A gente realmente se sente em casa. Quando eu conversava com o pastor Luiz, né, pelo WhatsApp, ele falou, se sinta em casa, lá é tua casa. Eu falei, eu já me sinto em casa quando eu estou lá. Né, graças a Deus, estar aqui com esses irmãos que fazem parte da mesma família de Cristo é muito bom. O ambiente de adoração que há neste lugar é algo nítido, é algo maravilhoso. Que em nome de Deus nós possamos continuar usufruindo daquilo que o Espírito Santo tem para derramar sobre nós aqui hoje. Amém? Em nome de Jesus. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre algo muito importante. Esses tempos atrás, acho que semana retrasada, eu estive ministrando em uma igreja próxima à nossa lá também, e eu falava sobre um tema muito importante nesses dias que estamos vivendo. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 13. Romanos 13, versículo 11. Do 11 ao 14. Romanos 13, 11 ao 14. Quem achou, diga, eu achei. Quem está procurando, diga, espera um pouquinho. Eu espero, não tem problema. Luciano, quer me ajudar lá? No final eu vou precisar cantar um louvor, aí você já fica alinhado ali também. Não escuto mais barulho de folhas. Quer dizer que todo mundo achou, amém? Romanos 13, 11, diz assim, então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. E nós caminhamos honestamente, como de dia, não em tumultos, em embriaguez, em orgias, nem em devassidão, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façam provisão para a carne, para cumprir suas cobiças. Tem uma versão que diz discernindo o tempo. Nós vivemos tempos, como diria o apóstolo Paulo lá para Timóteo, no capítulo de número 3, ele fala assim, vivemos tempos terríveis, sobrevirão tempos terríveis. E é fácil você ver que estamos vivendo tempos terríveis. Você liga a sua televisão, você sai na rua, facilmente você vai ver que vivemos dias terríveis. E algumas palavras-chave nós podemos tirar desse texto, mas uma eu quero destacar em primeiro lugar, que é embriaguez. Ah, Pierre, você vai falar sobre beber cerveja? Não, não é sobre isso que eu vou falar. A palavra fala que nós não devemos nos enchermos, embebedar com vinho, mas enchermos do Espírito Santo, pois o vinho, ele leva a devassidão e contenda, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre estar embriagado no pecado. O mundo está embriagado no pecado. Quando alguém está embriagado, não sei se alguém aqui já ficou bêbado, eu não tive essa experiência, graças a Deus, e nem quero ter, mas você sabe que uma pessoa que está bêbada, ela perde a noção da realidade, ela perde a noção do que está à sua volta, ela não pensa mais naquilo que ela fala, ela perde a razão, ela fala bobagem, fala besteira, ela tem atitudes que ela não teria se estivesse sóbria. E o mundo hoje está nesse estado, embriagado no pecado.
e não existe mais razão, e não existe mais dignidade, e não existe mais o que é certo, o que é errado, não existe mais você ser são nos dias de hoje. Agir com sobriedade nos dias atuais é ser taxado como louco, é ser taxado como esquisito, é ser taxado como preconceituoso, é ser taxado como alguém que tem discurso de ódio. Você ter razão hoje, a razão é ser louco. E ser louco é ser normal. Eu digo que nós vivemos um tempo que vivemos a banalização da loucura. A banalização da loucura. Não existe mais loucos, né? É culpa do relativismo que diz que não existe verdade, né? Verdade é aquilo que eu acredito, então loucura é aquilo que eu acredito ser loucura. Mas nós vemos que hoje as pessoas têm algumas atitudes que você olha e diz: essa pessoa é louca. Como esses dias eu estava com a minha esposa, vendo o feed de notícias do Facebook, e apareceu lá uma mulher que quis se casar com um boneco. E ela casou com um boneco. E olha como o negócio fica pior, meu amigo, fica pior. Porque as pessoas viram o seu casamento e se comoveram porque ela não tinha uma lua de mel. Então pessoas pagaram para que a mulher casada com o boneco tivesse uma lua de mel. E ela voltou da lua de mel dizendo assim: agora eu estou grávida do boneco. Você olha isso e você fala: isso é coisa do quê? Do quê? De louco. Você tem que falar assim: interna, coloca uma camisa de força, vai procurar um psiquiatra, tomar algum remédio, porque não é normal. Mas se você dizer isso hoje, você é preconceituoso. Você é um boneco. Você é um boneco. Você tem bonecofobia. Você tem bonecofobia. Você é contra os bonecos. Você não sabe o que é o amor de verdade. O importante é amar. Se eu amar uma parede e quiser casar com ela, o importante é o amor que eu sinto. Você diz assim: isso só aconteceu com uma pessoa. Se você procurar, facilmente você vai achar um milionário que casou com um robô. Você vai achar uma pessoa que casou com uma árvore. E isso hoje é normal. E você olhar para isso e dizer: isso é loucura. Você é o preconceituoso. Você é o malvado. Porque vivemos a banalização da loucura. As pessoas perderam o temor a Deus. As pessoas não respeitam mais nada. Isso vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 3, que as pessoas, a maldade que há dentro do ser humano vai cada vez mais ser externalizada à medida que ele alimenta essa maldade. E eles não respeitam mais os pais, são ingratos, são maldosos. Você vê notícias hoje na televisão que você fica: meu Senhor, o que é isso? Esses dias atrás eu estava assistindo o jornal, na hora do almoço. Vou te contar algumas coisas que talvez fique meio assustado, tá? Mas é só para você ter uma noção do que vivemos hoje. E estava lá contando a história de uma briga familiar. É normal, né? Uma briga familiar, todo mundo briga da família, né? Isso é normal. Mas nessa briga, o avô estava brigando com a sua filha. Então, na briga, na discussão, ele tentou enfiar uma faca na sua filha. Mas a sua neta apareceu na frente e ele enfiou uma faca na neta e tirou a faca. E você pensa: meu Deus, ele ficou assustado, ele jogou a faca no chão. Sabe o que ele fez, queridos? Ele lambeu a faca. Ele lambeu a faca. Não, isso é só um fato isolado, acontecimento isolado. Não. Tem coisa pior. Tinha um assassino que matava crianças. Se você for pesquisar essa notícia, você vai achar. Mas esse assassino, ele era canibal. Mas ele não se satisfazia em se alimentar do corpo das crianças. Sabe o que ele fazia? Seu nome? Alisson. Sabe o que ele fazia, Alisson? Ele cortava as crianças, fazia um churrasco na sua casa e chamava os pais das crianças para comerem, sem que eles soubessem que estavam comendo a carne dos seus próprios filhos. Pierre, isso é um filme de terror que você assistiu? Não, é a realidade. Vivemos tempos terríveis. Antigamente, não sou tão velho, tenho 26 anos, mas
Antigamente, na minha época de ensino fundamental, eu podia ir sozinho para a escola tranquilamente, né? E era longe, eu ia com meu irmão, feliz da vida, na rua. Era de boa, era tranquilo. Hoje eu não tenho coragem de mandar meu filho ainda não pode sair de casa, tem 4 anos, mas quando ele tiver alguma idade, eu não tenho coragem de mandar ele para ir na panificadora comprar alguma coisa. Esses tempos atrás, uma criança foi até a panificadora comprar algo, um maluco pegou essa criança, abusou sexualmente dela e a matou. Você diz, meu Deus, Pierre, isso é terrível. Isso é terrível. Mas sabe qual que é o pior? Que essas coisas não assustam mais a gente. Sabe o que é pior? Que a gente olha para tudo isso e fala, isso é normal. Ou pior, a gente olha para isso e dá risada. Não dessas coisas de morte, mas quando eu disse da loucura. A gente olha para uma mulher que quer se casar com um boneco e fala, é maluca, e dá risada. Quando isso é triste, quando isso é deprimente, você vê o nível de razão que há no ser humano hoje. Nenhuma. E quando você fala de Deus, quando você fala das coisas do Senhor, quando você fala do Evangelho, as pessoas não querem te ouvir. Isso é perca de tempo. O importante é aquilo que eu estou vendo. O resto, nós precisamos agir com sobriedade e não estar embriagados como neste mundo as pessoas estão. Nós precisamos discernir o tempo que vivemos. O que é discernir o tempo que vivemos? Lá em Mateus, no capítulo de número 24, Jesus vai falar sobre escatologia, sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos antes da sua vinda, para que nós soubéssemos quando Ele está para chegar. E Ele vai dizer ali as coisas que iriam acontecer, e Ele fala assim, eu digo isto para que vocês saibam, para que quando isso acontecer, vocês olhem para estes sinais e saibam que eu estou chegando. Está perto a minha volta. Discernir o tempo, queridos, é olhar para essa maldade, é olhar para esse caos que nós estamos vendo, e olhar para a palavra de Deus, e entender que estes sinais apontam para a vinda de Jesus. Quando você olha para isso, nessa perspectiva, você não fica apavorado, você fica feliz. Não feliz porque as pessoas estão morrendo, feliz porque Jesus está voltando. E essa é a nossa maior expectativa, a volta de Jesus. Nós precisamos discernir o tempo. Mas o que acontece hoje é que nós não estamos discernindo o tempo coisa nenhuma. Nós estamos embriagados com o mundo. Por muitas vezes estamos embriagados como o mundo. Nós não buscamos mais a Deus. Nós temos essa religiosidade presa, intrínseca em nós, onde achamos que buscar a Deus é só estar no culto, onde achamos que ser servo do Senhor é somente dentro de 4 paredes, que sentir o gostoso da presença é só no período de louvor. Nós limitamos Deus dentro de uma caixa, esquecemos que agora Ele está conosco em todos os lugares. Em todos os lugares, no seu trabalho, na faculdade, quando você vai na panificadora, quando você vai no mercado, em todos os lugares o Senhor está contigo. Ele está em você, através do Espírito Santo. Tá, Pierre, mas qual relevância tem? Queridos, quando nós estamos cheios dessa presença, cheios desse amor, nós cantamos aqui, por onde nós passamos, nós transbordamos deste amor. E esse é o nosso propósito. O Senhor não quer te encher para que você diga eu sou cheio. Ele não quer te encher para que você fique inflado e diga uau, eu sou espiritual. Não, não. Tem um propósito em você estar aqui, receber dessa presença gloriosa. É para que lá fora você transborde nas pessoas que estiverem à sua volta. Que você manifeste esse amor, que você manifeste essa misericórdia que nós recebemos aqui.
Que você manifeste o sacerdócio que há na sua vida. Somos sacerdotes, mas será que somos sacerdotes conforme o Senhor quer que nós sejamos, ou somos como Eli? Sabe, o pecado de Eli não foi o que ele fez, mas o que ele não fez. E o maior pecado da igreja não é o que ela faz, é o que ela deixa de fazer. É quando nos omitimos. A palavra diz que os últimos dias tiveram que ser abreviados, senão até nós iríamos desistir. Até nós iríamos desistir. Queridos, precisamos discernir o tempo. Precisamos discernir o tempo e ser sacerdotes do Senhor. Não quero dizer que você tem que oferecer sacrifício pelos outros. A palavra diz que o sumo sacerdote é Cristo, e Ele ofereceu o sacrifício perfeito de uma vez por todas, pagou os nossos pecados, a nossa dívida foi riscada, não tem mais nada contra você. O sacerdócio que Ele está falando aqui é diferente. Sabe, na etimologia da palavra sacerdote, principalmente do latim, vai dizer que sacerdote é o representante do divino, o representante do sagrado. Somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Jesus é invisível, queridos. O Espírito Santo é invisível, queridos. Deus é invisível. Mas as pessoas precisam ver Jesus. Sabe através do que? De quem que elas vão ver Jesus? Faça assim. A palavra diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, colocado em destaque, que as pessoas possam o ver. E sabe quem levanta Jesus? Sabe quem coloca Jesus em destaque? É você. As pessoas vão ver Jesus através da igreja. Nós precisamos manifestar o reino aqui na terra. Não podemos nos omitir, não podemos ficar presos dentro da nossa bolha. Jesus é só para mim, é só para os meus problemas, é só para resolver o que eu preciso. Mas quando se trata de derramar deste Jesus na vida do outro, a gente recua, a gente trava, a gente deixa de fazer. O Senhor quer que você não se omita, Ele quer que você se posicione. A palavra vai falar em Ezequiel 37 sobre o vale de ossos secos. Você conhece essa passagem? E depois do texto vai explicar a que ele se refere. Se referia à nação de Israel, que seria levantado como um grande exército, porque eles estavam cativos na Babilônia. E sabe, queridos, algo lindo da palavra de Deus. Isso um discípulo meu vem falando muito esses dias. Ele fala assim: se eu olho para a palavra simplesmente como um livro histórico e vejo, não, estava falando acerca de Israel e era somente para o Israel que estava sendo falado. A palavra e eu não temos um relacionamento. Eu e o Senhor não temos um relacionamento. Eu só vejo o que Ele fez na vida de outro. Mas o lindo da palavra é que eu posso olhar para Ezequiel 37 e saber que quando Ele fala de Israel, Ele está falando de mim também. Quando eu olho para a palavra e vejo Paulo falando com Timóteo, não está falando só com Timóteo, está falando comigo. Quando eu olho para as cartas, para a igreja da Ásia lá em Apocalipse, não é só para as igrejas, para 7 igrejas, é para mim também. E o Senhor nos levantou como um grande exército. Como um grande exército. Nós precisamos saber usar a nossa espada. Precisamos saber usar o nosso escudo, que é a fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Você sabe, Efésios 6. Precisamos, queridos, avançar para fora das portas do templo. É tempo de pregarmos o Evangelho. É tempo de dizermos para as pessoas: olha, isso que você está vivendo é uma loucura. Venha para a sanidade. Quem aqui já ouviu falar do mito da caverna? Alguém já ouviu? O mito da caverna. Você já ouviu? Estuda filosofia? Ah, legal, hein? O mito da caverna, escrito por Platão. E esse mito fala de uma caverna.
onde havia uma fogueira e as pessoas estavam sentadas ali atrás e olhando para uma parede. E essas pessoas só viam o reflexo que batia na parede. E eles estavam aprisionados. De repente, uma dessas pessoas conseguiu se soltar e saiu ali de dentro da caverna. A princípio ela ficou assustada com o mundo real que ela viu lá fora, porque eles achavam que a realidade era a sombra que eles estavam enxergando. E quando ele sai para fora e vê aquela realidade, ele fica assustado, mas depois ele começa a se maravilhar com a realidade. E ele então, movido de compaixão, quer voltar para a caverna e dizer para as pessoas que estavam lá: olha, tem algo a mais disso que vocês, do que isso que vocês estão vendo aqui, do que essa sombra, tem algo além, tem algo que transcende isso, que é muito melhor. Mas sabe o que chamaram ele? De louco. E então o mataram. Pierre, o que isso tem a ver com a gente? Muito. Platão estava falando do conhecimento e da ignorância ali, mas nós podemos trazer para nós. Nós estamos dizendo para as pessoas: olha, tem algo além da sombra do que você está enxergando na parede. Essa vida que você está usufruindo aqui, você acha que é só isso, esse prazer que você quer tanto, e você acha que é só isso. Ei, tem algo a mais, tem algo além. E por mais que nos matem, como mataram o homem no mito da caverna, como mataram Estevão, por exemplo, a palavra não morre, a verdade não morre. O inimigo tentou calar a igreja no decorrer de toda a história. Lá no Coliseu, mandando leões. Lembra do período da história onde eles queimavam os cristãos em praça pública como um espetáculo? Ou eles cortavam a língua dos cristãos, porque os cristãos, na hora que iam morrer, não ficavam quietos, começavam a louvar, engrandecer o nome do Senhor. Então falavam: corta a língua desses caras, porque as pessoas estão se convertendo enquanto eles morrem. A gente mata um, nasce 10, a gente mata um, nasce 20, a gente mata um. A semente precisa morrer, né? Para que tenha frutos. O inimigo tentou calar a igreja, mas ele nunca vai conseguir fazer isso. A palavra já deixa claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja de quem? Do Senhor. Quando ele está falando com Pedro, eu acho lindo isso. Ele fala assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei, eu construirei a minha igreja. A igreja de Jesus. Você é de Jesus. Satanás não pode nos parar. E por mais que ele pare a mim, por mais que ele pare o Alisson, a palavra não morre. A palavra não morre. Cabe a nós entendermos que estamos lutando por algo que é maior do que nós mesmos, é maior do que a nossa própria vida. Pierre, por que você está me falando isso? Porque os dias são terríveis. E olha, para a igreja nos últimos dias vai ficar pior. A perseguição vai aumentar contra você que serve a Deus. A palavra diz que aquele que busca viver piedosamente certamente padecerá perseguições. A palavra diz que somos como ovelhas levadas para um matadouro. Jesus diz assim: se eles me perseguiram, se preparem. Se eles me chamaram de Beelzebu, se preparem. Eles vão perseguir vocês também. O Senhor, Ele quer que você se aprofunde nele, que as suas raízes sejam alicerçadas nele, para que a tempestade que está por vir não te derrube, para que a tentação de negar o seu nome não te derrube. Sabe, essa pandemia fez algo incrível. Ela trouxe um espelho para a igreja, colocou na nossa frente e mostrou como estávamos. Aquele que estava firme, continuou firme. Aquele que estava meio cá, meio lá, dizendo um termo de jovem, coisa de jovem, vazou. Vazou. Não sei se aqui aconteceu na minha igreja e nas igrejas que eu conheço. Muitas pessoas, não, é por causa da pandemia que eu não estou indo, pastor. Nem quando não tinha pandemia eu não via.
Nossa, quando estava fechado era tanto irmão. Que saudade dos cultos, pastor, não aguento mais a live. Nem assistia a live e dizia que eu não aguentava mais a live. Cara de pau. Quando a igreja abrir, nossa, a gente vai ir, pastor, vai ser bênção. Foram nada. A pandemia trouxe uma realidade, trouxe um espelho. A luta, a provação faz isso comigo e com você. Não pense que por causa da provação você se revoltou, não, ela só mostrou que você já era um revoltado. Nos momentos de crise que revelamos quem somos. Não é quando está tudo tranquilo. Quando está tudo tranquilo é muito fácil fazer um teatro. É muito fácil botar um sorrisão no rosto. É muito fácil vestir a minha roupa pastoral. Que lindo! É lindo, maravilhoso. Cantar um louvor, uau, que coisa. Mas quando o negócio aperta, quando o fogo começa a pegar, aí a gente vai revelar quem realmente nós somos. Eu acho lindo o Estevão quando foi apedrejado. Nossa, achou lindo apedrejado? Não ser apedrejado, né? Mas a atitude de Estevão. As pedras revelaram realmente quem Estevão era. Se Estevão estava meio na dúvida ali, no momento das pedradas ele ia xingar quem estava tirando pedra nele, ia falar, manda fogo do céu, queima tudo. Mas Estevão, ele olha para o céu, vê Jesus. E ele faz uma oração que o próprio Senhor Jesus fez, mostrando o quão cheio de Cristo ele estava. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Estão embriagados, estão loucos, estão sem a sanidade. Essa pandemia revelou quem você? As crises, as lutas que você tem enfrentado, o que elas revelam em você? Quem é você? Você sabe dizer quem é você? Se eu te perguntasse hoje, quem é você? Você dizia assim, eu sou Pierre Leônidas Veiga. Tá, esse é seu nome, eu estou perguntando quem é você? Não, eu sou, eu trabalho num mercado. Tá, essa é a sua profissão. Quem é você? Ah, eu sou filho da minha mãe. Tá, ela é sua mãe, mas quem é você? Eu sou um pai. Ah, mas se seu filho morrer, então você não é mais nada. Eu sou um marido. Ah, se a esposa te deixar, então você não é mais nada. Se é isso que te define, quem é você? Às vezes a gente não sabe responder essa pergunta. Tem uma crise de identidade. Nesses dias precisamos saber quem somos. Olhando para Cristo, nós sabemos quem somos. Através do nosso propósito, sabemos quem somos. Nós somos dele, por ele e para ele. Diga assim, eu sou dele, por ele e para ele. É isso que somos. Somos filhos de Deus. Somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. Somos sacerdotes. Temos uma missão aqui nessa terra. Queridos, não é tempo de estar embriagado. É tempo de estar atento. Mateus 24, no versículo 4, vai começar dizendo, tenham cuidado. O versículo 6 vai dizer, fiquem atentos. O versículo 36 vai trazer uma parábola, né, com uma exortação à vigilância. Vai falar sobre, nós cantamos aqui no começo do culto sobre as lamparinas, sobre o noivo que virá quando se menos espera. A palavra tem vários textos que dizem, olha, você precisa estar atento, você precisa estar vigilante. Soldado desatento morre. Nós precisamos estar atentos, queridos. Precisamos estar vigilantes enquanto é dia. Precisamos estar com os nossos olhos fitados em Jesus. Não que sejamos perfeitos. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Não que eu seja perfeito, eu tenha alcançado tudo. Mas uma coisa eu faço. O que é passado, fica para trás. Será que nós deixamos o nosso velho homem para trás? Ou ainda lutamos com ele? O meu tenta ressuscitar todo dia.
tem que ficar matando. O apóstolo Paulo fala, eu esmurro meu próprio corpo. A gente tem que morrer todo dia, querido. Não foi só no dia que você levantou essa mão e fala assim, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não, santificação é um processo que leva a vida toda. Temos que morrer todo dia. Eu te chamo hoje a morrer. Quem quer morrer hoje? Quem quer perder hoje? A palavra diz, aquele que quer ganhar a vida, perde. Mas aquele que perder a sua vida, esse acha. No reino, para ganhar, você tem que perder, querido. Para viver, você tem que morrer. Para ter sanidade, tem que ser louco. A loucura da pregação. Sabe? Às vezes isso parece estranho, mas é porque a realidade do reino é outra. A realidade do reino é outra. Mas nós estamos tão presos à realidade dessa terra, que às vezes não conseguimos aceitar a realidade do reino e fazemos como Nicodemos. Como que vou voltar para o ventre e nascer de novo? Precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Você não está entendendo nada. Lá com a samaritana, Jesus vai dizer, vai chegar o tempo que vão me adorar em espírito e em verdade. Não é nesse monte, não é em Jerusalém, vai ser em espírito e em verdade. Precisamos ser imersos no Espírito, queridos. Precisamos nos encher do Espírito Santo, queridos. Agora eu falo, não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito Santo, queridos. Sejam batizados no Espírito Santo, queridos. O batismo é por imersão. Vou para dentro da água completamente. Tem uma lei que diz, contém e está contido. Ser batizado no Espírito Santo é exatamente isso. É como a água. Se eu coloco uma esponja aqui dentro, ela vai conter água e estar contida pela água. Ela vai ser um com a água. Ser batizado no Espírito Santo é ser um com Ele. Ser batizado no Espírito Santo é dizer como Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não são mais os meus sonhos, os meus projetos, as minhas metas, o que eu quero, o meu umbigo. Não é isso. Agora o que eu quero é o que Ele quer para mim. Eu quero a sua vontade. Mas para recebermos a sua vontade, precisamos ter a mente transformada. Romanos 12:2. Apresentem as suas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Que tenha a sua mente transformada. Por isso que eu disse no começo do culto, a oração de Paulo era para que os olhos do entendimento fossem abertos. Mente transformada. Precisamos agir com sobriedade e entender os tempos que estamos vivendo. Não é tempo de ficar preso na bolha. Não é tempo de pregar o evangelho só para mim, para o que eu quero. É tempo de sair lá fora, pregar o evangelho. É tempo de anunciar a salvação. É tempo de ser atalaia e gritar pelas ruas, Cristo está voltando, arrependam-se. É esse tempo que vivemos. É tempo de pregar, é tempo de anunciar. E a maior forma de pregar é vivendo. O maior testemunho é você. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que diz assim: eu quero ouvir sua voz, eu quero ouvir suas palavras, mas suas atitudes gritam tão alto que eu não consigo ouvir. A gente chegou a um tempo que falar às vezes não adianta muito. As pessoas estão cansadas de ouvir pessoas que falam e não fazem. Infelizmente, maus testemunhos, pessoas que queriam roubar e se aproveitar da fé das pessoas, charlatões, estelionatários. Por conta disso, às vezes a nossa voz não é ouvida. Mas quando as pessoas olham para a nossa vida, queridos, é preciso ter luz lá. E a luz no escuro chama atenção. A palavra diz que, como lâmpada, uma lâmpada não é colocada debaixo de uma cama, não é escondida debaixo de uma coberta. A lâmpada é colocada no local ideal para quê? Ilumine toda a casa.
Quem que é o dono da lâmpada? Quem que é o dono da lâmpada? É o Senhor. Às vezes a gente fala assim, eu não quero estar nesse trabalho. Olha essas pessoas que estão aqui, vão me influenciar para o mal. E o Senhor que está colocando a lâmpada lá para iluminar. Senhor, eu não quero estar nesse mundo, olha a maldade, mas Ele fala, você precisa estar aí. Em João 17 Ele fala assim, a minha oração não é para que o Senhor tire eles do mundo, mas para que o Senhor os livre do mal. Por quê? Porque eles precisam estar no mundo. Nós falamos do eclésia, que é os chamados para fora, a igreja. Mas também tem outra palavra que é equibalo. Equibalo foi usado algumas vezes na palavra do Senhor. Na maioria para expulsar demônio. Mas uma das vezes que Jesus usou foi para enviar os discípulos. Equibalo quer dizer envio. O Senhor nos chama para fora sim, ser igreja, mas Ele nos prepara e equibalo, envia de novo para o mundo. Ele te traz aqui para dentro, igreja, e equibalo, te manda para o mundo. Mas equibalo não é simplesmente enviar, é enviar para que você saiba que não vai voltar mais. Não leve mochila, não leve nada. Essa viagem é só de ida. Queridos, nós precisamos estar aqui neste mundo. O mundo só não acabou ainda, que a igreja está aqui ainda. Mas a igreja está aqui para ser luz. Precisamos ser luz. A luz não é nossa, somos como a lua, né? Refletimos a luz de Cristo. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Em nome de Jesus, você entende essa palavra? Se coloque de pé em seu lugar. Que em nome de Jesus nós possamos buscar a Deus hoje. Nós vamos orar um pouco juntos aqui, posso, Alisson? Vamos orar um pouco juntos aqui. Eu quero que você faça um check-up agora. Eu não sei, o homem geralmente não tem costume de ir no médico fazer check-up, né? É importante fazer, mas a gente precisa fazer um check-up. Precisa tirar um exame de sangue aí. Precisa ver como é que a gente está por dentro. Esse é o momento do check-up. Hora de você olhar para dentro de você, reconhecer a sua miséria, pedir, Pai, me ajuda. Eu sei que eu posso fazer muito mais do que eu faço, Senhor. Não sei você, eu não posso orar por você, querido. Eu sei de mim. Mas que você possa se humilhar na presença dEle agora. Pedir a Ele ajuda, socorro, misericórdia. Para que Ele te use realmente neste mundo. Para que a luz dEle resplandeça na sua vida. Para que você seja mais cheio ainda do Espírito Santo. E se estava afastado dos caminhos dEle, ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de se consertar com Ele. Se Ele te deu essa chance de ouvir uma palavra como essa, não é porque Ele quer te matar, é porque Ele quer te dar vida ainda. É porque Ele te ama. Se você passou nesses 2 anos de pandemia e ainda está vivo, é porque ainda tem coisa para tu fazer, querido. Os crentes que morreram na pandemia foram promovidos. Chegaram antes que nós lá. Paciência. Mas se Ele deixou a gente aqui, é porque temos coisas para fazer. Temos que cuidar das coisas do nosso Pai. Lembra Jesus? Quando foi procurado pela sua mãe, pelo seu pai? Onde você estava, Jesus? Estamos te procurando. Ei, fiquem tranquilos, eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Do que você está cuidando? Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você está buscando para o ano de 2022? Qual a sua expectativa para esse ano? Quais as suas metas? O que você mais quer de Deus nesse ano? Se for somente para as coisas dessa terra, queridos, desculpa, a palavra te chama de miserável. Mas eu tenho certeza que não é só para as coisas dessa terra. Eu tenho certeza disso. Aqui é uma igreja fiel, amém? A palavra não diz que nós não podemos ter bens. Não diz nada sobre isso. E não é isso o ponto da minha mensagem. Mas a palavra diz que em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Eu não quero dizer que neste ano 2022 você não tem que buscar o seu carro novo, a sua casa. Trabalhe, conquiste. O Senhor te abençoe.